Havendo número legal e sob a proteção de Deus e dos orixás, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão e o presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, professor Josemar, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 51ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17h05. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente do expediente inicial, digno gonçalense, professor Josemar. Senhoras e senhores deputados que nos assistem presencialmente ou de forma remota. Senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora e senhor taquígrafo, saudando a todos, vamos ao expediente inicial. Hoje pela manhã, para ser mais preciso, às 10 horas da manhã, estive na Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, convidado que fui para uma sessão comemorativa com entrega de comenda ao vereador que fazia 80 anos, César Maia. E lá tive a oportunidade de fazer uso da palavra em meu próprio nome e do Parlamento Fluminense. Em primeiro, destaquei que o vereador César Maia, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, professor Josemar, no governo Brizola, na primeira eleição de Brizola, quando ele teve uma atuação forte para desvendar o escândalo do Proconsult, que era um golpe eleitoral que você tentava dar, e se tornou secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Mas, antes disso, isso já tem mais de 40 anos, eu estou falando do ano de 83, o César Maia foi um resistente à ditadura, professor Josemar, tendo sido preso e exilado. Então, um homem com compromisso com a democracia, até porque começou a sua vida política, talvez Vossa Excelência não o saiba, no Partido Comunista Brasileiro. E depois do exílio, e ainda lá, foi coibido pela ditadura de receber, no Chile, onde se exilou, seus documentos para completar o curso de engenharia. Teve que começar do zero, estudando economia. E se tornou economista. Aliás, também professor da Escola Federal Fluminense. Então, o primeiro ponto que registrei, que César Maia era um profundo democrata
que resistiu à ditadura. Depois de ser secretário de Fazenda, foi eleito deputado federal, deputado constituinte. Ajudou a escrever a Constituição Cidadã, que é a Carta de 1988, que foi promulgada pelo então Ulisses Guimarães. Então, ele teve no âmago da Constituição Federal de 88, que introduziu, de forma muito forte, os preceitos constitucionais do orçamento público. Eis que César Maia era um político, à época, porque ainda o é, que conhece profundamente as finanças públicas. Exerceu 1 mandato e meio de deputado federal. E, para surpresa geral, numa campanha eleitoral, que os 2 favoritos eram pelo PDT, Cidinha Campos, e pelo PT, Benedita da Silva, ele conseguiu chegar ao segundo turno, tirando da disputa nossa antiga companheira aqui de parlamento, Cidinha Campos, e foi para o segundo turno. E no segundo turno, então estava no MDB, venceu o pleito por pequena margem da então deputada federal Benedita. E, posteriormente, eleito prefeito pela primeira vez, se tornou prefeito 3 vezes seguidas na nossa cidade do Rio de Janeiro. É um homem de 80 anos, há mais de 50, meio século na política, e que formou dezenas de quadros para a política, inclusive o atual prefeito Eduardo Paes, inclusive o presidente do Tribunal de Contas do município, Luiz Guaraná, entre dezenas de outros quadros, porque sempre se dedicou também a formar quadros jovens, inclusive o próprio presidente da Câmara de Vereadores da capital, Carlos Caiado. Então, é um homem com um legado de político, gestor e democrata imenso. E, nesse momento, deputado presidente, professor Josemar, que escasseia no nosso país quadros políticos democráticos, com história de competência pelas suas vidas, é necessário a gente enaltecer aqueles que se dedicaram à vida pública com afinco. E queria dizer, senhor presidente, que o então prefeito César Maia, nas suas 3 gestões, foi um ferrenho defensor do funcionário público, evidentemente, naquela época, municipal, concursado e devidamente qualificado. E não a balbúrdia que tem hoje de tudo querer se resolver por organizações sociais. E posso falar positivamente do ex-prefeito, porque não fiz parte do seu grupo político. Inclusive, em 98, fui candidato a governador contra ele. Mas reconheço profundamente o mérito do político, do homem, do gestor César Maia. Porque eu não consigo entender, nos tempos que a gente vive,
um gestor de cidade, ou de estado, ou de secretaria, que não entenda de finanças públicas. Eu lá me referi, e arranquei alguns risos da plateia, que tem muitos parlamentares que abrem um orçamento e acham que PT é Partido dos Trabalhadores, e não um programa de trabalho. Ora, nem o vovó viu a uva, muitos têm interesse em aprender o que é o orçamento público. E quando estou falando parlamentares, estou falando em todos os âmbitos. Não é à toa, senhor presidente, que em uma eleição presidencial, quando perguntaram ao candidato sobre orçamento público, ele disse que os repórteres procurassem, candidato a presidente, o posto Ipiranga, que era o seu pretenso ministro da Fazenda. E, evidentemente, dentro desse diapasão, a gestão não pode dar certo. Porque o orçamento público deve buscar incansavelmente o equilíbrio entre receitas e despesas, coisa que nós não temos no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque qualquer dinheiro que entra em caixa, a ótica não é estruturar o Estado. A ótica é sempre fazer drenagem e pavimentação para se eleger o mandatário, que está no poder, e os seus próximos, mais próximos. Então, senhor presidente, quis falar sobre esse tema ao abrir o expediente inicial, para dizer que César Maia, na sua vida pública, merece de todos nós um profundo respeito. Ainda o considero uma lenda viva. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. O convido para presidir a sessão para que eu possa fazer o meu discurso. Ele quando foi? Eu não sei o que ele pensava. Sei. Nobres deputados, deputado Luiz Paulo, que preside essa sessão, funcionários da TV Alerj, funcionários da assistência que aqui acompanham e fazem um excelente trabalho aqui nessa casa, todos que nos acompanham, a TV Alerj, população do Rio de Janeiro. Eu quero falar de dois assuntos que são de extrema relevância. Primeiro, vou tratar da questão do SEJA, do fechamento da rede SEJA, e depois eu vou falar sobre a minha ida a Brasília para tratar da nacionalização de uma lei dessa casa, a Lei Vini Júnior. Sobre a questão da SEJA, eu venho a essa tribuna com um alerta grave e, ao mesmo tempo, com um apelo. Está em curso, aqui no nosso Estado, uma decisão profundamente injusta e desastrosa do Conselho SEDUC-CCERJ sobre a extinção de matrículas para o ensino fundamental na rede SEJA. A rede SEJA é a que garante os centros de educação de jovens e adultos. Primeiro, ela é uma medida que é muito dura sobre os trabalhadores que há muitos anos trabalham nesta rede.
os profissionais de educação, os professores, conheço alguns, que fazem o seu trabalho de forma muito dedicada. Mas a maior pancada e a maior injustiça é com os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado, que, fruto de uma política de educação que não dá o acesso, vivem a distorção idade, ano de escolaridade, e buscam uma nova chance, muitas das vezes combinando jornadas triplas de trabalho com estudo, não vão poder mais estudar. O SEJA vai ser encerrado. Presidente, deputado Luiz Paulo, durante muitos anos nós vimos pessoas se formarem após as suas idades de série reais. Se formavam, inclusive, com o SEJA, com o EJA, no EJA, e se formavam para ter, inclusive faziam faculdades depois, vieram a garantir o seu diploma e tiveram direitos à faculdade. Poderia dar exemplos de pessoas que tiveram essa distorção. A própria ministra Marina Silva é um exemplo de alguém que estudou, que até os 15 anos de idade não era alfabetizada. E fez todo o seu estudo, a posteriori, num sistema similar ao que é a rede SEJA do Rio de Janeiro. A justificativa que se utiliza é aparente, porque é uma justificativa de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, de 8 de abril, que diz que não pode ter brecha para um ensino à distância nesta modalidade. A diferença é que, nesta modalidade, a rede SEJA não é 100% à distância. Ela funciona num sistema semipresencial. Inclusive, a rede SEJA, historicamente, sempre funcionou com esse método. Falo isso porque, mesmo quando eu era estudante, eu já estou com 49 anos de idade, vi vários colegas estudarem pelo sistema de EJA, fazendo um sistema onde as pessoas estudavam por apostilas. Não era um sistema de educação à distância como nós temos hoje, porque a educação à distância hoje é uma educação pautada na educação virtual, aonde os métodos da educação à distância se fundiram com a virtualidade da educação e criou-se um sistema tecnológico onde tem uma plataforma. Há 30 anos atrás, a rede ela era formada por apostilas, onde as pessoas iam, tinham as suas aulas e tinham os seus tutores para tirar dúvidas, e, ao final de um determinado período, fazia suas provas. Essa é a primeira questão. Segunda questão, que fica nítido o descumprimento do artigo 205 da Constituição Federal, que trata do direito à educação para todos, em qualquer idade e sem nenhuma forma de exclusão. Ou seja, exclui a classe trabalhadora, aquele que trabalha, dos seus acessos. Para nós, a decisão de manutenção do EJA é uma decisão social e humana, e é uma política afirmativa real, visto que é uma ação que vai garantir uma reparação histórica. Então, deixo aqui meu posicionamento contrário ao fim das matrículas no SEJA e exijo, em certa medida, que a SEDUC, junto com o CCERJ, revejam essa questão. E convido também os colegas dessa casa a se manifestarem sobre esse assunto, que é de extrema relevância para a educação do nosso Estado. O segundo aspecto que me traz essa tribuna, deputado Luiz Paulo, é com muito orgulho que ontem estive em Brasília, numa audiência, numa reunião, com o deputado que hoje é ministro, André Fufuca, ministro dos Esportes, para tratar da Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas. Essa lei, que teve a primeira aprovação a nível nacional, foi nessa Casa Legislativa. Nós aprovamos essa lei
em conjunto, em unanimidade, em junho de 2023. E o nosso mandato, meu mandato, formulou a lei, foi o proponente, diante dos ataques racistas que o Vini Júnior, jogador do Real Madrid, vinha sofrendo na Europa. E vinha sofrendo, aliás, continua sofrendo na Europa. Qual é o nosso pressuposto da nossa lei? A nossa lei, deputado Luiz Paulo, ela é um protocolo, na verdade, que ela fala de paralisação da partida em caso de multidão atuando de forma racista, punição da torcida que comete o ato, identificação dos torcedores racistas, então também tem punição para os mesmos, campanha de conscientização em relação ao ato racista como crime, tanto é que tem campanhas em cursos que são inspiradas na nossa lei, e todo um debate positivo para o combate ao racismo, que é um dos maiores cânceres da sociedade brasileira. Fizemos essa lei em maio de 2023 aqui nessa casa, aprovamos em junho de 2023, e foi a primeira lei sancionada em todo o país sobre o assunto, com o nome, inclusive, de Lei Vini Júnior. De lá para cá, várias casas legislativas, assembleia, e eu ouso dizer que todas as assembleias, ou têm aprovada, ou têm tramitando, ou têm protocolizada uma Lei Vini Júnior, ou espera de sanção dos seus respectivos governadores, uma Lei Vini Júnior que trata do preconceito nos estádios e arenas esportivas. Digo isso por quê? Porque a Lei Vini Júnior, mesmo sendo uma lei que ela é uma lei aprovada em diversos estados, ela não é uma lei ainda nacionalizada. Ela é uma lei que existe nos estados, existe em alguns municípios, algumas capitais, mas ela não é uma lei federal. Nós, nesses 2 anos, já nos reunimos com a CBF para tratar dos protocolos, reunimos com a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, reunimos com diversos esportistas, com personalidades do esporte, reunimos com a SUDERJ, reunimos com o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento dos Estados e Arenas Esportivas, reunimos com parlamentares de outras casas legislativas, eu mesmo fui convidado a participar de seminários no Rio Grande do Sul sobre o assunto, e agora fizemos uma reunião com o ministro na perspectiva de nacionalização da lei. Nos acompanhava nessa reunião o deputado proponente de uma lei correlata a nível nacional, o deputado Chico Alencar, e também as autoras desse mesmo projeto de lei a nível federal, a deputada Sâmia Bonfim e a deputada Fernanda Melchiona. Fizemos uma boa reunião com o ministro André Fufuca, e o ministro já entendia e já tinha alguns protocolos importantes para o Ministério do Esporte, visto que a lei não é apenas para o futebol, e nesse momento em que estamos passando pelo Campeonato Mundial de Futebol, é importante também, quero inclusive reafirmar, que chegamos a oficiar a Conmebol em 2023, na final entre Fluminense e Boca Juniors, porque queríamos dialogar sobre a questão do racismo aqui no Rio de Janeiro, e a final foi aqui no Rio de Janeiro, e se caso tivesse algum ato racista naquele jogo, as leis nacionais e as leis do nosso Estado iriam vigorar, então fizemos ali também um trabalho de fiscalização naquela final, assim como fizemos em vários jogos. E no debate com o ministro foi muito importante, porque o ministro se comprometeu, presidente, a emitir uma nota técnica do Ministério dos Esportes em apoio à Lei Vini Júnior, de autoria do deputado Chico Alencar, da deputada Sâmia Bonfim e da deputada Fernanda Melchione, que é uma lei correlata, inspirada na nossa lei aqui do Rio de Janeiro. Ele proferiu uma nota técnica, se comprometeu em o Ministério dar um parecer e uma nota técnica para a celeridade, a urgência da Lei Vini Júnior enquanto tal. Quero encerrar dizendo
que primeiro alerge vocês que nos acompanham aqui da imprensa e da sociedade, você que nos olha aqui de casa. A Alerj foi a primeira Assembleia Legislativa a apresentar a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas. O que muito nos orgulha. Entregamos, inclusive, uma cópia da lei ao próprio Vini Júnior, que, muito honrado, recebeu a cópia de uma lei inspirada em seu nome. De lá para cá, vários debates raciais foram feitos e todo o debate em curso tem sido feito sendo a lei como uma referência. Eu quero dizer que racismo, e para fechar mesmo, eu quero dizer que racismo não é opinião. Racismo é crime. É um câncer da sociedade brasileira, que tem que ser combatido em todas as esferas sociais, que tem que ser combatido na sua variável, que traz a intolerância religiosa, que constrói o racismo religioso, que é necessário ser combatido dentro do espaço escolar e educacional, que é necessário ser combatido em todas as esferas sociais, que é necessário ser combatido diante da violência de Estado, da violência pelos corpos armados, pelo corpo policial, que é necessário ser combatido quando não se tem política pública na periferia. E o esporte como instrumento de participação social deve ser entendido como um instrumento também de conscientização sobre esse câncer que é o racismo. Então, termino aqui meu discurso agradecendo ao ministro André Fufuca pela recepção em seu gabinete, agradecendo também aos deputados Chico Alencar, Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim por irem conosco participar da reunião, e agradeço a essa casa também pela aprovação da Lei Vini Júnior, que vai completar 2 anos, que completou 2 anos, e também por um importante debate que está sempre presente. Vamos estar seguindo, porque com racismo não pode ter jogo. E assim terminamos, e desejamos que a CBF, desejamos que a Conmebol, que a FIFA, que todos os organismos internacionais relacionados ao esporte façam a discussão antirracista, para que, visto que o racismo não é uma coisa apenas nacional ou latino-americana, é parte dos preconceitos mundiais e internacionais. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia.